queremos que todos cantem com alegria. Não é verdade, Edilene e Bruno? Tá sem som? Bruno, agora sim. Agora sim. A primeira música que nós vamos cantar, que está no número 486, se chama Sal da Terra. Jesus deu uma missão tão especial, tão importante para a gente, de ser um sal que vai temperar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos cantar esse nosso Deus e pedindo para que Ele nos dê a luz necessária para levar essa mensagem tão importante àquelas pessoas que precisam dele. Mas vamos cantar bem animados. Bem animados, bem felizes. Sal da Terra, número 486. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Só as mulheres agora. Homens, saber a todos perdoar. Querer a todos perdoar, querer a todos aceitar. Revela a grandeza do serviço e aponta para o céu. Todos juntos agora bem forte. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Ai, Edom, mas eu acho que tem gente que tá um sal que não tá temperando muito, Não tá tá, dando muito sabor. não tá dando sabor. Que Não. coisa. Acho que a gente pode melhorar. É que eles estão esperando o momento certo. O momento certo deve ser agora. Eu acredito neles. Número 482. Jesus precisa de ti. Nós temos uma missão e precisamos de jovens valorosos, jovens de 0 a 120 anos, para cumprir essa missão. Então vamos cantar com esse desejo. Jovens de valor, sua força solicita pra obra terminar. Levanta-te e empunha hoje a Bíblia com amor. Proclama todo mundo que Jesus irá voltar. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá muito breve aqui reinar. A nobre luta hoje Cristo está a te chamar. Levanta-te e proclama os dons da sua luz. Se as sombras dessa vida vem o brilho ocultar, esconde os teus lamentos e os
Nós vamos cantar agora a música Mãos 324, 324. Que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer, na poesia do nascer, na beleza natural eu contemplo digital essa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão é de Jesus, vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Agora, para que os membros da plataforma possam entrar, nós vamos cantar a música Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua
Grande Deus, nosso bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, o nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo, por podermos estar aqui, nesse lugar preparado para que nós Te louvemos. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Pedimos que ao cantarmos, orarmos e lermos a Tua palavra, o Senhor possa agir em nossa vida, transformando-nos completamente. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e Bom dia, crianças. Vamos nos juntar mais um pouquinho aqui, ó, que tem lugar. Venham pra cá, venham. Tá tão distante, aí a tia Sandra fica com dificuldade de falar com vocês. Senta mais pertinho. Vamos ficar aqui pertinho. Que bom, vamos ficar bem juntinhos aqui. Aí a gente pode ouvir, né? E ver melhor. Quem daqui, qual de vocês já brincou de qual é a música? Ninguém nunca brincou. Você já brincou? É bom, né? Então, agora sim, ó. Nós vamos brincar, vamos fazer essa brincadeira. Quando a Vanessa tocar, nós vamos ter que falar que hino é aquele. Nós temos o nosso inário. Então a Vanessa vai tocar. Ó, agora, preste atenção. Vocês conhecem essa música? Ela sabe ali? Daniel, conhece? Castelo Forte. Muito bem, Daniel. Isso está aqui no nosso cenário. Olha, agora a igreja. Acho que a igreja conhece, né? Vamos ajudar? Cantem vocês. Nossa, como eles sabem. Que lindo, Castelo Forte. E vocês sabem quem foi que escreveu esse hino? Quem foi que fez? Alguém sabe? Daniel sabe? Martim Lutero. Martinho Lutero. Nós combinamos, por isso que ele sabe. Agora todos vocês já sabem também, né? Tá bom assim? Então, Martinho Lutero, ele desde pequeno, assim como vocês, ele amava Jesus. E sabe o que Martinho Lutero fazia? A primeira coisa que ele fazia quando ele levantava? O que ele fazia? Muito bem. Ele orava. E Martinho Lutero passava o dia falando com Deus. Tudo que ele ia fazer, ele estava sempre voltado para Deus. E Martinho Lutero foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que naquele tempo as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E um dia, Martinho Lutero... A minha Bíblia está aqui. Um dia, Martinho Lutero, ele descobriu numa biblioteca, ele descobriu a Bíblia e o que estava escrito nela. Foi uma surpresa, quanta coisa, quanta coisa. E Martinho Lutero, ele começou a falar para as pessoas sobre o que estava escrito na Bíblia. Porque antes, Martinho Lutero, ele acreditava, sabia? Que se ele subisse as escadas de joelho, Deus ia perdoar os pecados dele. Ele pensava que se ele deixasse de comer alguma coisa, ou deixasse de beber alguma coisa, Deus ia perdoar os pecados dele. E é assim que Deus faz? Não. Por quê? Como que Deus perdoa nossos pecados? Quando a gente ora pedindo para que Ele perdoe os nossos pecados. De Jesus. Muito bem, em nome de Jesus. Aí nós somos perdoados, não é? É assim. Martinho Lutero não entendia isso. E quando ele começou a descobrir isso na Bíblia, ele ficou muito feliz, muito feliz. Mas só que ele continuava. Um dia ele subiu nas escadas, ele ouviu uma voz. Que voz era essa? E a voz dizia... A voz dizia... E a voz disse, e ele ficou na expectativa, subindo as escadas, ajoelhado. Ele dizia, a voz dizia: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Isso está escrito na nossa Bíblia, em Romanos 1,17. Mas era uma voz que só ele ouviu. E ele começou a ler mais e mais, até que ele conseguiu escrever uma carta que tinha 95 motivos, quase 100, gente, que diziam da vontade de Deus. Mas só que lá na igreja dele, onde ele frequentava, as pessoas ficaram muito aborrecidas e queriam até mesmo acabar com Lutero. Mas Lutero foi forte, ele foi fiel, ele foi obediente a Deus. Então não importava o que os homens fizessem a ele. Ele foi sempre fiel a Deus. Então, quem de nós aqui é fiel a Deus? Quem tem vergonha, você é fiel a Deus? Muito bem. Quem tem vergonha de falar para o amigo que é adventista do 7º dia? Ninguém tem, né? Nós não temos vergonha de falar que somos adventistas do 7º dia. Nós não temos vergonha de falar que o sábado é um dia especial que Deus separou para nós. Tudo isso está escrito na Bíblia. E Martinho Lutero, ele não teve medo de falar as coisas, a verdade que ele encontrava ali na Bíblia. Então, e agora nós sabemos muito, muito, muito mais, até mesmo que Lutero naquela época. Nós não temos que ter medo, nós temos que falar dessas grandes verdades para as pessoas. Quem é que promete ser fiel a Deus? Vamos fazer essa promessa para Ele? Vamos agora fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado por tudo que tem nos dado. Muito obrigado por ensinar aquele Senhor, naquele tempo, Martinho Lutero, a conhecer a Tua palavra. E muito obrigado por esta verdade chegar até nós nestes dias. Ele conheceu parte, Senhor, praticou parte daquilo que ele entendeu. Ou tudo aquilo que ele entendeu. Mas nós entendemos tudo, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis a Ti. Por favor, no nome de Jesus, que é quem nos perdoa e nos salva. No nome dele te pedimos. Amém. Agora vocês vão sentar bem quietinhos com o papai e com a mamãe e ouvir a história que o pastor vai contar para eles, tá bom? Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar meu cansaço.
em ti, em nossa vida tu és o Senhor. Seguiremos na tua direção, cantaremos por ti, Senhor Jesus. Olharemos para trás, olharemos para ti, Jesus. Olharemos para trás, olharemos para ti, Jesus. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Encontra alegria em seguir suas leis. Sua vida será de esperança e de amor. Poderoso será em Jesus, o Salvador. Louvar ao Senhor é a força da vida, cumprir seu querer é a nossa canção. Ouvir sua voz, essa sabedoria, Deus segue humilde e o faz prosperar.
Provai e vede. História de hoje. A escola da vida. Porangatu é uma importante cidade do norte do estado de Goiás. É também o local onde mora a dona Neuza, uma mulher que tem grandes sonhos e muita perseverança. Em 1982, havia cursado apenas o ensino infantil. Conheci um rapaz muito bom e propus se ele me deixaria estudar após o casamento. Ele disse que sim. Nós nos casamos, só que a situação financeira dele era muito precária. Tivemos que morar na roça, literalmente na roça, num ranchinho beira-chão. Ficamos em extrema pobreza. Quando meu filho nasceu, não tínhamos nem dinheiro para comprar fralda. Tivemos que desmanchar os forros de cama para fazer as fraldas, as roupinhas do bebê. 2 anos após, engravidei novamente e mudamos para a cidade. Lá ele colocou uma pequena mercearia. Um dos grandes sonhos de Neuza era conhecer a palavra de Deus. Em busca de um sentido para a sua vida, seu coração acreditava que era na Bíblia que encontraria as melhores respostas. Queria muito ler a Bíblia. Comentei com a minha vizinha, ela me disse que havia na cidade um pastor que estava dando Bíblias e eu fiquei muito feliz. Fui para o culto, fui a primeira a chegar. Quando cheguei, logo o pastor chegou, distribuiu as Bíblias. Fiquei muito encantada, mas fiquei triste quando terminou o culto e o pastor disse que, para levar as Bíblias para casa, teria que frequentar 30 noites de reunião. Mas para ter a Bíblia, compensava o esforço. Logo após a conferência, eu resolvi me batizar. Foi uma felicidade, a coisa mais linda que me aconteceu. Eu encontrei o sentido da minha vida, a alegria de viver. Então eu vi que era muito bom eu voltar a estudar. Neuza decidiu submeter toda a sua vida a Deus, inclusive seus sonhos. Ele a abençoou de forma que ela concluiu seus estudos. À medida que sua relação com Deus aumentava, foi aprendendo novas verdades, as quais ela procurava obedecer, como demonstração de seu amor e gratidão. Eu tinha muita vontade de devolver os dízimos. Então eu argumentava com meu esposo sobre a possibilidade de devolvermos os dízimos. Mas ele ficava muito furioso. Mas eu pegava e devolvia e dava de oferta. A mercearia ela foi crescendo, ela se tornou num grande armazém. Mas eu sempre orava a Deus pedindo que eu queria ganhar o meu dinheiro para devolver os meus dízimos ao Senhor. E quando eu terminei o ensino médio, no ano seguinte, a diretora já me convidou para ser professora. Naquela época, trabalhava-se o ano inteiro para receber o dinheiro só no final do ano. Quando o dinheiro chegou, mas eu fiquei muito feliz. Peguei aquele dinheiro e devolvi com alegria o meu primeiro dízimo. Neuza ainda tinha sonhos a conquistar. E com a bênção de Deus, decidiu procurar a universidade. Eu prestei o vestibular para o curso de letras. Fui aprovada. Em 2000, eu fiz pós-graduação. Em 2001, eu já fui admitida na Universidade Estadual de Goiás. Ao participar do seminário de enriquecimento espiritual, Neuza recordou o quanto Deus abençoou sua vida e tomou uma decisão especial. E então decidi firmemente que daquela data em diante eu não iria dar as ofertas de qualquer maneira, mas que eu daria um segundo dízimo. E desde então Deus tem me abençoado ricamente com saúde e prosperidade. Neuza tem infinitos motivos para ser grata a Deus, reconhecendo que sua vida foi totalmente transformada pelas mãos do Pai. Hoje posso dizer com segurança que o Senhor honrará todos aqueles que devolvem os seus dízimos e as suas ofertas com alegria, porque do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Experimente entregar sua vida totalmente a Deus e descubra as transformações que Ele irá operar. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, assim como, Senhor, ouvimos o relato da irmã Neuza, nós possamos também ser gratos a Ti, pelas muitas bênçãos que tem nos concedido. Obrigado a Deus, por poder, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, especificamente através das ofertas,
possamos proporcionar momentos e programações como esta do Impacto Joinville. Continue abençoando o Senhor, o pastor Apolo, que vai estar também transmitindo esta mensagem. E essas ofertas, Senhor, possam ser levadas à pregação do Evangelho, não só a Joinville, mas também a todo mundo. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Vamos todos juntos agora cantar a música Nasce em Mim, que é a música tema dessa semana especial. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Salva minha vida. Deus ouve a minha oração.
ouve a minha oração, nasce em mim e me salva, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim e salva minha vida. De joelhos, oremos a Deus. Amado e querido Deus, estamos aqui na Tua presença, nesta manhã, mais uma vez, em tão boas circunstâncias, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Tu sabes, Senhor Deus, que esta é o início de uma semana especial para as igrejas de Joinville, para o Teu povo aqui desta cidade. Nós queremos que o Teu Santo e Divino Espírito possa estar inspirando a nossa vida. De um modo muito especial, os nossos pastores, todos aqueles que irão transmitir a mensagem neste dia, em cada igreja, em cada local onde Teu povo está reunido. Nós estamos aqui, Senhor, sem muito a Te oferecer. Trazemos diante de Ti o nosso coração manchado e denegrido pelo pecado. É tudo o que temos, Senhor. Toma o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso querer e o nosso ser. Salva-nos para o Teu reino. Abençoa todos os familiares que se fazem representados aqui nesta igreja, nesta manhã. Abençoa as criancinhas desta igreja, os adolescentes, os juvenis, os jovens desta igreja. Abençoa também as pessoas adultas e toda a direção desta igreja, o seu pastor e de um modo muito especial o pastor Apolo, Teu servo, que será usado nesse momento. Que as suas palavras possam ser um conforto para a nossa alma sedenta e possa transformar também a nossa vida. A partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo
vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Uma alegria estar aqui na Igreja Central de Joinville, essa igreja que é a maior igreja da Associação Norte Catarinense. Os irmãos têm uma das melhores lideranças desse campo e nós ficamos muito felizes ao ver o crescimento dessa igreja para a honra e para a glória de Deus. E Joinville é também uma grande cidade. Ela é a maior cidade de Santa Catarina, a terceira maior cidade do sul do Brasil, a maior cidade fora as capitais do Paraná e do Rio Grande do Sul. É uma grande cidade e um grande desafio para a pregação do Evangelho. Por isso, a igreja na divisão sul-americana, nesse ano, tem o tema Esperança para as Grandes Cidades. E Joinville, como a maior cidade da nossa associação, do nosso estado e uma cidade representativa de todo o sul do Brasil, está recebendo nessa semana uma programação evangelística especial em todas as sedes de distrito e mais em 2 outros pontos. A pregação do Evangelho está sendo feita e nós desejamos que até no final dessa semana cerca de 200 pessoas sejam batizadas aqui em Joinville, para abreviarmos a volta de Cristo Jesus e recebermos as pessoas que estão buscando a verdade. O pastor Quarupa esteve conosco no primeiro culto, nesse momento está pregando em Itaú. E a partir de amanhã, os irmãos da igreja de Itaú se unirão aqui conosco para orarmos juntos e buscarmos o reavivamento, a reforma, a unção do Espírito Santo e para nos prepararmos para a breve volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer também um abraço especial de um amigo de todos nós. No final de semana passado houve um treinamento ali no Colégio do IAP. O pessoal das equipes de reavivamento, aqui estiveram representantes dessas equipes, e ali me encontrei com o pastor Ginter Erfurt, e ele mandou um abraço para vocês, e ele hoje é ministerial na Associação Central Paranaense, está bem perto aí, e é uma pessoa que realmente muito espiritual, e diz que sempre ora pelos irmãos aqui da Igreja Central de Joinville, e os irmãos devem orar também pelos pastores. Essa união em oração traz bênçãos para todos nós. Eu gostaria, amigos, de iniciar essa mensagem orando a Deus em favor desse evangelismo, o Impacto Joinville. E após a oração, você poderá abrir a Bíblia no livro de Jonas. Vamos tirar algumas lições espirituais desse texto. Vamos orar? Santo Deus que está nos céus, obrigado por estarmos aqui e porque agora poderemos ouvir a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor conceda capacidade para entendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nos dá um coração humilde, nos dá uma mente aberta e nos ajude a fazermos aquilo que venha a ser da aprovação do Senhor. Esse impacto está começando em diversos pontos dessa cidade. Nós te pedimos em favor da santificação da Tua igreja, do crescimento espiritual de todos nós. Te pedimos especialmente, ó Deus, que o Senhor nos ajude a evangelizarmos as pessoas, oferecendo a elas o único remédio que cura a doença do pecado, que é o sangue de Cristo Jesus. E que possamos experimentar a alegria de viver na Tua presença. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. E enquanto você encontra esse pequeno livro do final do Antigo Testamento, eu quero convidá-lo a vir durante todos esses dias, desse sábado até o próximo sábado, sendo que de domingo a sexta à noite,
No próximo sábado, o pastor Marlington, presidente da União Sul, vai estar pregando aqui na Central de Joinville. E no sábado à tarde, a concentração final ali no Colégio de Saguaçu também. E amanhã, além do culto normal que teremos, do evangelismo que teremos, será também um dia especial para trazermos amigos que estiveram conosco e por algum motivo se distanciaram. É um evento chamado Reencontro. E 150 DVDs de um filme do pastor Bulhon foram entregues àqueles que desejavam. Se alguém ainda desejar, pode falar conosco, nós vamos providenciar cópias, para que possamos convidar essas pessoas a voltarem para os caminhos do Senhor. Amanhã é o dia do reencontro. Lembre-se de alguém, algum parente, algum amigo que já esteve entre nós e não está, e convide para vir. Eu quero valorizar também os jovens dessa igreja central de Joinville, que são jovens dedicados. Entre os pastores, a gente sempre comenta o compromisso espiritual dos jovens dessa igreja, e eu desejo valorizar isso nesse momento e também convidá-los para estarem presentes e trazerem seus amigos durante esses dias. Vamos ver Jonas, capítulo 1, do verso 1 a 3. A Bíblia diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse é um dos chamados mais claros da Bíblia. O Senhor chamou aquele homem, Jonas, filho de Amitai, deu para ele um ministério, deu para ele uma missão, deu para ele uma incumbência, um chamado especial. Jonas, vai até a grande cidade de Nínive, clama contra ela. Amigos, a cidade de Nínive era a maior cidade do mundo daquela época, a cidade principal, a sede do Império Assírio, que era o maior império, era o grande império da época, e aquele povo era um povo mau, era um povo cruel. O texto diz: a sua malícia subiu até mim. Atualmente nós usamos a palavra malícia principalmente para a sensualidade, para o pecado, mas nesse texto especificamente, a Bíblia está dizendo que aquele povo imaginava coisas más continuamente. O seu coração era pervertido. Os ninivitas eram grandes guerreiros, e quando conquistavam um país, geralmente eles não tinham misericórdia. Eles gostavam, por exemplo, de rasgar o ventre de mulheres grávidas e arrancar o feto dali de dentro para ver a mãe e o filho morrerem. Eles gostavam de colocar torturas horríveis para matar lentamente os seus dominados. Por exemplo, eles faziam pequenos cortes e começavam a arrancar a pele das pessoas. Dessa maneira as pessoas morriam lentamente e com muito sofrimento. Eles que inventaram o método também de matar a pessoa, encravando-a em uma estaca, e aquela estaca ia rompendo os membros do corpo daquela pessoa, assim provocando sofrimentos horríveis. Deus disse para Jonas: Jonas, vai até essa grande cidade, clama contra ela. Sabe, amigos, esse impacto Joinville é um chamado de Deus para nós, dizendo assim: vai até a grande cidade de Joinville, clama contra ela. Eu fui assaltado só 2 vezes na vida. Ainda bem, graças a Deus por isso. Uma foi aqui em frente a essa igreja. Estava na época do pastor Guinter fazendo uma comissão aqui. E de repente, era um domingo, o clube estava reunido ali, mas perto de meio-dia, alguém falou: aquele carro preto é seu? Eu falei: acho que é. E o alarme estava tocando, e alguém havia visto que eu erradamente havia deixado a minha pasta ali, e ali dentro estava o notebook, estava a carteira e outras coisas. Eu havia deixado ali, entre o banco da frente e o de trás, ali, meio escondidinho, mas o camarada viu, e ele quebrou o vidro, e ele pegou. E eu olhei e respondi assim: não resta mais fazer nada, vamos voltar para a comissão, porque já levou mesmo. Depois eu faço o BO e tal. Mas aqui em Joinville a polícia é muito eficiente, porque antes de acabar a comissão, a polícia voltou e falou: você é o dono daquele carro? A gente pegou o ladrão ali, você vai em tal delegacia, assim, assim, e pega. Bem, Joinville, ela é uma cidade muito boa,
mas ela está se tornando cada vez mais violenta. Hoje de manhã, preparando essa mensagem, eu olhei um site e cliquei lá, violência em Joinville. E então eu encontrei uma notícia de junho que dizia que 80% de aumento de violência contra idosos em Joinville. Interessante. 80% de violência contra idosos em Joinville está aumentando. E outras coisas mais. Deus está dizendo assim, vão para as grandes cidades, porque Deus ama as grandes cidades, e Deus deseja que a sua mensagem alcance cada rua, cada casa, cada família, cada pessoa. Amigos, só existe uma forma de melhorar o mundo, e essa forma é através de Deus. Jonas, ele deveria levar esperança para aquela cidade, mas Jonas se desviou de lá, ele foi para Tarsis, foi para outro rumo. Eu me pergunto, por que Jonas fugiu? Ele tinha algumas razões para fugir, certamente. Eu posso dizer que uma das razões que Jonas tinha para fugir era o medo. Amigos, medo é a principal razão pela qual as pessoas deixam de pregar o Evangelho. O medo faz com que a gente não ouse falar de Deus para o próximo. Eu já senti muito medo e ainda sinto medo. É que vocês talvez não percebam como a minha mão fica fria e as pernas meio que tremem falando em público, mas existe medo. E eu me lembro, estava ali na 6ª ou 7ª série e senti no meu coração a obrigação de pregar o Evangelho. E eu pensei, neste período ali, 5ª e 6ª série, foram, ou 6ª e 7ª, não me lembro bem, os únicos 2 anos que eu estudei em escola adventista até o ensino, até a 8ª série, que era no passado. Depois eu sempre estudei em escolas públicas, porque morava em cidades que só tinham escolas públicas. Bem, mas eu sentia, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho. E eu pensei, para qual dos meus colegas eu vou pregar? Era uma escola adventista, realmente é assim, mais de 80% não eram adventistas. E eu pensei, eu vou pregar para ele. Tirávamos boas notas ali na escola. E ele é um bom rapaz, ele não é adventista. Era o Gustavo, o seu nome. E o Gustavo era meu amigo, eu me lembro o nome completo dele, Gustavo José de Souza. Eu falei, Senhor, me dá a oportunidade de eu pregar. Mas cada vez que eu ensaiava em falar para ele, em convidar para vir à igreja, oferecer um estudo bíblico, não dava. Tentava, não conseguia. Tentava, não conseguia. E eu tinha também um outro colega, cujo nome eu lembro todo também, mas vou falar só o primeiro, era Pablo. E ele era adventista. E olha, comparando o Gustavo, não adventista, com o Pablo, adventista, alguém diria assim, esse outro aí é muito mais religioso do que o adventista. O Pablo gostava de pegar espingarda e quebrar lâmpadas de iluminação pública. O Pablo gostava de machucar no futebol as pessoas. Um colega uma vez chegou com um machucado e ele, foi e deu um tapa naquele machucado. Era terrível aquele garoto. Mas sabe de uma coisa? A coragem que eu não tive, ele teve. E um dia desses teve uma programação na igreja e o Gustavo foi convidado pelo Pablo. E o Gustavo foi na igreja. E eu pensei, Senhor, que miserável homem que eu sou. Eu orei e outro conseguiu a honra de levar o meu colega para a igreja. Amigos, a gente tem medo. Jonas tinha medo e Jonas fugiu. Você pode ter medo, mas eu digo em nome de Jesus, vença o seu medo e faça o que precisa ser feito. Há pessoas que têm medo de pregar e convidar as pessoas para a fé. Há pessoas que têm medo de estudar, de fazer um vestibular, de procurar uma nova oportunidade na vida. Há pessoas que se trancam no meio do seu medo e nunca avançam, nunca vão além. A Bíblia é um livro que nos desafia a irmos além. A Bíblia é o livro de Deus que diz, você pode ir mais longe, você pode fazer mais, não se detenha, não pare, não temas, vá adiante. Jonas deveria vencer o medo e deveria fazer grandes coisas. Nós devemos vencer os nossos medos, os nossos traumas, as nossas travas e irmos avante. Mas Jonas não foi porque ainda tinha medo. Imagino que ele não foi também porque ele não desejava o bem daquelas pessoas. Ele sabia que o Evangelho podia transformar, mas ele queria que aquele povo fosse destruído e não que fosse salvo. E será que às vezes, amigos, a gente não fala de Deus para alguém que nós conhecemos, porque a gente já julga essa pessoa dizendo, ele não vai ouvir mesmo.
e o que eu mais quero é que ele vá para o inferno, não é? Especialmente se a pessoa nos faz mal. Mas a Bíblia diz, ore pelos seus inimigos, ore pela salvação dessas pessoas. E sabe, uma vez Jesus Cristo veio e se encontrou com Paulo no caminho para Damasco, aquele homem que a Bíblia diz respirava ameaças contra o povo de Deus, porque aquele povo oprimido e perseguido orava pelo perseguidor, que se chamava Saulo. E Deus ouviu a oração de um povo sincero que orava pelos seus inimigos. Se você tem um inimigo, leve o Evangelho para ele. Quem sabe ele pode se transformar em um grande amigo seu e da verdade. Jonas fugiu, porque Jonas pensava que se ele levasse o Evangelho, os seus inimigos poderiam ser convertidos, e ele não foi, mas nós devemos ir além do que Jonas foi. Havia algo também que Jonas fazia. Jonas seguia só os impulsos do seu coração não regenerado. Ele não sentiu vontade de ir, ele sentia vontade de fugir. E há pessoas, amigos, que só fazem a sua vontade. Eles não agem pelo que é certo, eles agem pela sua vontade. E até colocam nas coisas espirituais assim, eles dizem, se Deus realmente me chamar, eu vou sentir muita vontade de ir para a igreja, eu vou sentir muita vontade de ler a Bíblia, eu vou sentir muita vontade de cantar, eu vou sentir muita vontade disso ou daquilo. Mas o nosso coração é mau, a nossa tendência é para o mal, e às vezes a gente tem que fazer o que é certo, pelo que é certo, como tomar um remédio que pode não ter um bom sabor, mas vai fazer bem para nós, como o aluno que tem que estudar para aquela prova e não é gostoso, mas ele deve estudar, porque aquilo fará um bem, mesmo que não seja gostoso, mas fará um bem tremendo para ele. Jonas seguia os seus impulsos, eu não quero ir. E pessoas que confiam nos seus impulsos nunca avançam muito. Nós temos que ter decisão de fazer o que é certo. Jonas, ele pôde até, quem sabe, espiritualizar o seu pecado, como algumas pessoas espiritualizam. Quem sabe Jonas pensou assim, eu não estou com muita certeza se Deus me chamou ou não, então eu vou descer no porto. O primeiro navio que eu ver, eu vou embarcar nele. Se for de Nínive eu até vou, mas se não, eu vou em qualquer um. É a mesma coisa que Deus te dissesse assim, amigo, pegue um ônibus e vá até a cidade, deixa-me pensar uma cidade que não tem igreja estabelecida ainda, 13 Tilhas. Vá até a cidade de 13 Tilhas, pregue o Evangelho ali. Então você pergunte assim, mas será que Deus me chamou mesmo? Eu ouvi a voz de Deus, mas será que é isso mesmo? Então eu vou na rodoviária. O primeiro ônibus que eu ver, então eu vou pegar esse ônibus. Se estiver escrito 13 Tilhas, ótimo, se não, não vou. Vou para onde estiver. Oh amigo, isso não dá certo. A voz de Deus te diz vá, e você tem que ir aonde a voz de Deus diz. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. É isso, não é você sentir assim, mas eu quero bom, então eu tenho que sentir o meu coração se aquecer, um calafrio percorrer todo o corpo, e daí eu vou fazer. Não, a palavra de Deus diz, obedeça a palavra. Às vezes é difícil, a Bíblia nos exige fidelidade matrimonial, não adulterar, os jovens se preservarem para o casamento. Isso é difícil, mas a Bíblia diz assim, e não espere sentir algo diferente para depois agir. É a palavra de Deus que diz, e nós devemos obedecer. Jonas desobedeceu, e veja quanto ele perdeu. Ele perdeu dinheiro, porque ele pagou para fazer a coisa errada. Ele perdeu tempo naquela viagem. Ele quase perdeu a sua vida e quase perdeu a salvação. Amigos, desobedecer a Deus sempre traz prejuízo. Obedecer a Deus pode ser difícil, mas sempre traz benefícios. Finalmente, a Bíblia diz que Jonas se converteu. Eu fico pensando quanto esforço Deus teve que fazer para Jonas se tornar um missionário. E eu pergunto quanto esforço Deus está fazendo para fazer de nós missionários. Eu me lembro quanto esforço Deus teve que fazer para me dar coragem para dar os primeiros estudos bíblicos. Mas finalmente consegui. E finalmente eu digo, você pode conseguir. Olha, Jonas foi chamado, Jonas fugiu, Deus foi atrás. Deus precisou jogar Jonas lá no fundo do mar, no ventre do peixe, para então aquele homem se levantar como um missionário. Até onde Deus tem que ir para fazer de você um missionário, não sei. Mas eu sei que Ele está correndo atrás de você para que você seja um missionário. E Jonas, lá no ventre do peixe, aceitou ser um missionário e foi.
Agora eu quero terminar falando, porque essa primeira mensagem é para te motivar a vir e ser um missionário. Mas eu quero terminar falando daqueles que vão ouvir a mensagem. Jonas apresenta 2 tipos de ouvintes. Eu sei que alguns desses tipos estão aqui, mas sei que a maioria estão lá fora. O primeiro tipo de ouvinte, ou de pessoa a quem Jonas deveria pregar o evangelho, estava lá naquele barco. Naquele barco tinha pessoas sinceras. E naquele barco tinha pessoas mais religiosas do que Jonas. Veja, amigos, que enquanto o barco estava açoitado pelo vento, Jonas estava dormindo. Mas o que estavam fazendo aqueles homens do barco? Estavam orando, estavam clamando, estavam sacrificando, estavam pedindo, estavam orando, estavam fazendo votos. Eles estavam buscando os seus deuses, para buscar nos seus deuses alguma solução. E o servo de Deus estava dormindo. Eu quero dizer que existem muitas pessoas que estão buscando solução para a sua vida. Eles clamam, eles fazem vigílias, eles fazem jejuns, eles sacrificam, eles estão clamando, clamando, clamando. Mas se o servo de Deus estiver dormindo, os clamores deles podem ser inúteis, porque nós é que temos a verdade para levar para essas pessoas. A igreja de Deus tem que se despertar como Jonas despertou, porque, amigos, o barco desse mundo está afundando. Os homens estavam percebendo, mas Jonas não. Eu pergunto, até quando nós vamos dormir e este mundo afundando? Até quando os homens vão clamar e nós que temos a mensagem, dormir? Aqueles homens, eles precisavam de Jonas acordado para que pudessem conhecer o Deus verdadeiro. O mundo precisa dessa igreja acordada para conhecer o Deus verdadeiro. Aquele barco poderia perecer e o único capaz de invocar o Deus Criador dos céus e da terra era Jonas. Mas ele não poderia fazer nada dormindo. Há tantas pessoas buscando e clamando de tantas maneiras. Mas nós temos que nos acordar, levantar e ir até elas. Deus ouve eles que estão clamando, sim, mas Deus quer nos usar. E eu digo, se Jonas ali naquele barco tivesse falado assim: olha, eu fui enviado para um lugar, eu fui para o outro, mas eu agora me arrependo e quero pedir perdão dos meus pecados. Aquele homem teria pedido perdão dos seus pecados, Deus o teria perdoado, o mar teria se acalmado, e aqueles marinheiros teriam virado o barco e ido primeiro em Nínive para depois voltar para Tarsis. Mas o profeta de Deus preferiu continuar fugindo. E até quando nós vamos continuar fugindo? Aqueles homens poderiam ter conhecido a Deus, mas no fato de Jonas ter preferido o mar, nos ensina uma outra lição. Aqueles homens entenderam o evangelho mesmo com os erros de Jonas. Sabe, o problema daquele barco, o problema principal era a omissão da missão. E quando Jonas disse: me joguem no mar, e o mar vai se acalmar, aquele povo entendeu que quando existe um pecado na vida, o melhor que se pode fazer é lançá-lo fora. Você pode, prezado amigo, pegar os barcos, pegar os remos e remar com toda a força para tentar alcançar os seus objetivos. Se você viver em pecado, você vai remar e não vai alcançar. Veja o que diz aqui o capítulo 1 e verso 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. O mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Enquanto existir um pecado no barco da sua vida, você pode remar, você pode se esforçar, você pode treinar, você pode fazer o que for. É preciso o pecado ser lançado fora, para o mar se acalmar e a bênção vir. Quem sabe há pessoas que estão tentando melhorar a família, mas ainda existe um pecado. Quem sabe um pecado secreto, quem sabe uma pornografia, quem sabe um desejo lascivo. Amigos, isso precisa ser lançado fora para o mar se acalmar e a bênção virá. Aqueles homens entenderam que não era pelo esforço que viria a salvação, era pela fé e por lançar fora o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
quando aqueles homens lançaram fora o pecado, tudo deu certo. Qual é o pecado que você deve lançar fora para o mar da vida acalmar, para voltar à bonança, para voltar à alegria, para voltar à unidade? Se você sabe, jogue logo, porque Deus deseja te dar paz, te dar vida e vida abundante. Aqueles homens entenderam e a partir disso sacrificaram ao Deus dos céus e continuaram a sua viagem. O seu ministério, o seu chamado se cumprirá quando você anunciar a Deus às pessoas. Bom, Jonas, lá do ventre do peixe, se converteu, orou, e Deus mandou aquele peixe vomitá-lo próximo de Nínive, e ele foi. Eu quero terminar falando dos ninivitas. Eles foram o segundo grupo de pessoas que precisavam ouvir a mensagem de Jonas. E aquele povo foi diferente. Aquela era a grande nação, uma nação de pessoas ímpias e maldosas, uma nação cheia de idolatria e de marginalidade. E Jonas pregou: dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Não houve mensagem musical, não houve apelo emocional, não houve nenhum tipo de amor nas palavras de Jonas. Aqueles homens entenderam simplesmente o seguinte: existe um Deus que nos considera pecadores, o juízo virá e nós temos apenas 40 dias. Aqueles homens poderiam ter sido maus com Jonas, aqueles homens poderiam ter liquidado com ele logo, mas o Espírito Santo estava trabalhando naquele coração. Eu já vi missionários de todo tipo, eu já vi homens sem preparo nenhum, mas que conseguiram trazer pessoas porque eles pregaram a palavra de Deus. E Jonas pregou a palavra de Deus, e Deus usou até isso para converter uma cidade inteira. Sabe, aqueles homens, eles agiram de maneira exemplar. O último texto que eu vou ler, capítulo 4, aliás, capítulo 3, verso 9. Palavras do rei de Nínive, ele disse: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles entendiam: Deus existe, o juízo virá sobre nós, nós temos apenas 40 dias. Eles poderiam ter se revoltado, mas eles preferiram se arrepender. Quem sabe, diz o rei, quem sabe Deus mudará de ideia conosco. Vamos nos arrepender, vamos nos humilhar. Quem sabe Deus vai mudar a sua intenção. Quem sabe? São palavras de quem engatinha na fé, não conhece bem a Deus ainda, mas ousa ter um pouco de esperança. O rei disse: quem sabe Deus se arrependerá desse mal que planejou por nós, contra nós, porque ele não conhecia ainda o Deus de Israel, que é um Deus de misericórdia, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bondade e compaixão. Eles nunca tinham ouvido a pregação de Moisés, nem lido o Pentateuco, onde está escrito que o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, longânimo, tardio em irar-se, grande em beneficência e bondade. Eles não conheciam esse Deus do qual diz Isaías: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, se os vossos pecados forem vermelhos como escarlatas, eu vou transformar a sua vida, o seu coração vai ser branco, puro, limpo como a neve, como a pura lã. Eles não conheciam a promessa de Jesus Cristo que viria para derramar o seu sangue e perdoar de todos os pecados. Mas aquele homem disse: quem sabe se eu me arrepender? Quem sabe se eu me humilhar? Quem sabe se eu me vestir de pó e de cinza, tirar as minhas vestes reais? Quem sabe Deus vai mudar de ideia e vai me perdoar e me dar uma nova chance? E eles conheceram que Deus é bom quando eles experimentaram. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós não precisamos dizer quem sabe Deus perdoará. Se hoje você confessa o seu pecado e deixa, hoje é o dia do seu perdão e da tua bênção, porque Ele prometeu, porque a nossa garantia está na cruz do Calvário. O nosso nome é escrito no livro da vida pelo sangue de Cristo Jesus. Não é a nossa caligrafia, nem são os nossos méritos, mas é o amor grandioso de Cristo Jesus para conosco. Quem sabe pessoas tentaram dissuadir aquele rei daquela grande cidade, dizendo: ó rei,
Nós conhecemos o Deus de Israel. É aquele Deus que enviou 10 pragas no Egito. É aquele Deus que desbaratou as nações de Canaã. Ele agora prometeu destruir essa cidade de Nínive. Ele vai destruir. Mas aquele rei disse: eu sei, eu já ouvi isso, mas quem sabe ele pode ter misericórdia de nós. Amigo, ouça a pregação de Jonas. Dentro de alguns dias, esse mundo será destruído. Mas se você e eu nos arrependermos e nos colocarmos nas mãos de Deus, hoje será o dia da graça. Hoje será o dia da bênção. Não quer você hoje experimentar se aproximar desse Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus juiz, mas o Deus de amor, o Deus de graça. Você não sabe quantos dias vai ter, se 40, se 50, se 10 anos, se tantos anos, mas eu sei que esse tempo é o tempo de graça. Aquele rei pegou nessa mensagem dura de Jonas um pouquinho de esperança. A mensagem era: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Aquele rei poderia somente ficar triste, mas ele disse: se Deus enviou uma mensagem, ele poderia ter destruído sem falar nada, mas ele enviou uma mensagem, é porque ele ainda tem uma oportunidade para nós. Alguém poderia dizer: mas nós só temos 40 dias. Mas aquele rei preferiu pensar assim: nós temos esse período de graça. Você tem esse período de graça. Há alguém aqui hoje que quer dizer: Senhor, eu aceito o período de graça que se chama hoje, para entregar minha vida a Ti. Eu quero renovar o pacto da salvação. Eu quero aceitar o sangue precioso de Cristo e receber hoje o perdão dos meus pecados. Alguém que deseja fazer isso, erga a sua mão. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer mais uma oração. É a Ellen que vai cantar? É isso? Por favor, irmã, enquanto ela canta, eu gostaria de convidar à frente um grupo de pessoas que deseja receber uma oração especial. O Josué vai vir aqui à frente também. Nessa semana de impacto, nós vamos tomar decisões por Cristo. Há alguém que deseja apresentar-se diante de Cristo para receber a segurança da salvação, que deseja se colocar nas mãos de Cristo para hoje ter a certeza de que será perdoado e salvo. Alguém que porventura nunca foi batizado e que deseja se batizar ou se rebatizar um dia, mas que deseja vir para a frente dizendo: eu quero receber a segurança da salvação. Se você deseja fazer isso, no decorrer desse hino, vem à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir que a graça de Cristo Jesus te receba, te perdoe e te transforme. Eu não queria ir, eu não queria falar, eu não queria ouvir tanta gente a chorar. Eu precisava ir do amor de Deus falar. Eu tentei fugir, tentei até não enxergar. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vai. Eu decidi falar, eu decidi trabalhar, eu decidi ouvir
meu Jesus a me chamar. Eu devo então seguir e ao mundo me unir. Esse é o meu chamado, por isso é que eu estou aqui. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Não posso mais negar, meu Deus, não posso mais olhar pra trás, pois hoje é o dia de falar que meu Jesus irá voltar. Vá, servo, vá, ouço Deus te amando. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja a hora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Que bom que você se colocou em pé. Deus está chamando. E você vai ser enviado por Deus. Aqui existem algumas pessoas que vieram à frente. Que tal, Sérgio? Que bom que você veio. E outras pessoas que estão dizendo, vou me aproximar mais de Deus. Mas eu gostaria que alguém se colocasse perto desse casal aqui. Não sei se alguém conhece o Sérgio e a Elaine, para dizer assim, olha, conta comigo para o que precisar, não é? Aqui também é um outro casal que está voltando, o Martinho, não é isso? Alguém que pode ser colocado do lado do Martinho para dizer, olha, eu vou estar contigo todo o tempo que precisar. Conta comigo. Que bom, você já tem uma amiga agora para ficar do lado. Aqui vocês já estão juntos, não é? Aqui também já estão juntas. Deus está fazendo grandes coisas por nós. Eu gostaria de fazer uma oração, confirmando a nossa entrega a Deus. Nosso Pai, nosso querido Deus, no barco da nossa vida muitas vezes vem tempestades, tribulações. Às vezes as ondas nos ameaçam, sentimos medo muitas vezes, mas nós queremos que Cristo possa conduzir a nossa embarcação. Nós queremos lançar fora do barco da nossa vida todos os pecados, tudo aquilo que seja mal, que seja prejudicial para nós ou para as outras pessoas. E queremos que o Senhor possa trazer a bonança, a paz, a alegria, o perdão e a restauração para todos nós. Abençoa, Senhor, essa igreja, esta grande igreja central de Joinville. Habita no coração de todos os que estão aqui presentes. Renova a nossa fé, renova a nossa confiança em Ti. Mas, ó Deus, de maneira especial, abençoe esses amigos que vieram à frente dizendo, eu quero me aproximar de Cristo. A Tua palavra diz que o Senhor jamais recusa aqueles que se aproximam, o Senhor jamais rejeita, jamais lança fora. Por isso, ó Pai, que possa Cristo Jesus agora aceitá-los e envolvê-los, e que o Espírito Santo possa dar a paz que eles precisam. Que hoje seja o dia da graça, do perdão, da restauração, o dia da alegria. Que eles possam sair desse lugar leves, livres de toda a culpa e de todo o mal, e cheios da presença do Teu Espírito. Abençoa-nos durante essa semana, que seja uma semana de comunhão e de vitória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente.